Estamos na 27ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar no ensino superior, principalmente em licenciaturas de Economia e Gestão, e já não estudam Matemática há algum tempo. Temos em vista, sobretudo, os alunos que querem candidatar-se ao ensino superior ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos. Hoje vamos falar de análise combinatória, de fatoriais e de permutações. A análise combinatória estuda métodos e técnicas de contagens grandes e complexas, contagens que envolvem muitos elementos e que dificilmente poderiam ser enumerados. Portanto, não posso efetuar essas contagens elemento a elemento. A análise combinatória procura respostas para perguntas do tipo: quantas equipas diferentes de 2 elementos eu posso formar com 20 atletas? Quantas apostas diferentes de Totoloto posso fazer com 48 números? Quantos números de 3 algarismos se podem formar com os algarismos pares, excluindo os começados por 0 e não entrando algarismos repetidos no mesmo número? Ou de quantas maneiras se podem combinar 3 blusas, 3 casacos e 2 saias? E se extrairmos uma a uma bolas numeradas de 1 a 9 de um saco, quantos casos podem ocorrer em que o número 8 sai em terceiro lugar? Estas contagens são necessárias muitas vezes para o cálculo de probabilidades, o cálculo da probabilidade de ocorrer determinado acontecimento, e são contagens que envolvem números muito grandes. E para facilitar essas contagens, nós vamos recorrer aos fatoriais. O fatorial de um número é a multiplicação sucessiva desse número pelos seus antecessores naturais, até ao 1, isto é, o fatorial de 5 será 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim o fatorial de n para n pertencente ao conjunto dos números inteiros positivos, o fatorial de n será n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 vezes etc. até 1. Temos, por exemplo, o 6 fatorial, que é igual a 720, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Temos o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E podemos também escrever o 6 fatorial de outra maneira. Podemos dizer que o 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. Ou que o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Isto é, o n fatorial será igual ao n vezes o n menos 1 fatorial. E temos um caso particular, que é o fatorial de 0. O fatorial de 0 é 1. n e o fatorial de n são números inteiros positivos, portanto, podemos efetuar com o n e com o fatorial de n, posso calcular a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação. E estas operações com fatoriais gozam das mesmas propriedades que têm quando operam números inteiros positivos. Temos aí vários exemplos para ganharem alguma prática no cálculo de fatoriais, porque a análise combinatória exige algum tempo na formulação dos problemas e, portanto, convém que sejamos rápidos no cálculo dos fatoriais. Assim, nós temos, por exemplo, 4 fatorial mais 2 fatorial, vou desenvolver o fatorial de 4 mais o fatorial de 2 e somo. Portanto, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais 2 vezes 1, que é 26. Na linha D, tenho 3 fatorial vezes 4 fatorial, desenvolvo 3 fatorial, desenvolvo 4 fatorial e multiplico. 3 vezes 2 vezes 1, mais 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 144. E posso também dividir. Tenho na linha E 18 fatorial a dividir por 16 fatorial vezes 2 fatorial. Portanto, o numerador vai ficar 18 vezes 17 vezes 16 fatorial sobre 16 fatorial
vezes 2 fatorial. Simplifico cortando o 16 fatorial do numerador com o 16 fatorial do denominador e fica 18 vezes 17 sobre 2 vezes 1, 153. Tenho aí mais exercícios. 2 levantado a 0 fatorial mais 2 levantado a 2 fatorial. Portanto, tenho potências em que o expoente são fatoriais. Tenho de desenvolver o 0 fatorial, o 2 fatorial e depois efetuo a adição. Então, 2 levantado a 0 fatorial é 2 levantado a 1, que é 2. 2 levantado a 2 fatorial é 2 levantado a 2, que é 4. Soma 6. Se eu tivesse, por exemplo, na linha J, tenho 2 levantado a 3 fatorial vezes 2 levantado a 4 fatorial, dou a mesma base, 2, somo os expoentes. E os expoentes serão 3 fatorial mais 4 fatorial. Desenvolvo os fatoriais e dá 2 levantado a 30. Ou então, se eu tivesse na linha L 2 fatorial ao cubo vezes 3 fatorial ao cubo, isto é, as bases destas potências são fatoriais, têm o mesmo expoente, são potências com o mesmo expoente, portanto multiplico as bases, 2 fatorial vezes 3 fatorial, levantado a 3. Desenvolvo 2 fatorial e 3 fatorial, multiplico e dá 12 ao cubo, 1728. Ou então, se tivesse na linha M 2 fatorial elevado a 5 sobre 2 fatorial elevado a 3, dou a mesma base, 2 fatorial, subtraio os expoentes, fica 2. Então fica 2 vezes 1, que é o desenvolvimento do 2 fatorial, elevado a 2, que é 4. Podemos ter também equações com fatoriais, e tenho aí x mais 4 fatorial mais x mais 3 fatorial sobre x mais 2 fatorial igual a 3. Vou resolver esta equação tal qual como resolveria se não tivessem fatoriais, com os mesmos princípios, e portanto vai ficar x mais 3 fatorial, vou pôr em evidência. No primeiro membro fica x mais 4 mais 1 sobre x mais 2 fatorial igual a 3. Transformo o x mais 3 fatorial em x mais 3 vezes x mais 2 fatorial para poder simplificar o x mais 2 fatorial do numerador com o x mais 2 fatorial do denominador, ficando, portanto, com x mais 3 vezes x mais 5 igual a 3. Resolvo esta equação de segundo grau e tenho 2 e o menos 6. Só vou utilizar, só nos serve o 2, porque se eu utilizar o x igual a menos 6, teria de ter fatoriais para números fracionários, que não existem. São números inteiros positivos. Vamos começar estas contagens grandes enunciando o princípio fundamental da contagem. Imaginem que eu tenho 3 acontecimentos. O acontecimento 1 pode ocorrer de n1 modo diferente. O acontecimento 2 pode ocorrer de n2 modos diferentes. O acontecimento 3 pode ocorrer de n3 modos diferentes. Então, os acontecimentos 1, 2 e 3 podem ocorrer de n1 vezes n2 vezes n3 modos diferentes. Se eu tiver mais acontecimentos, multiplico sempre, vou multiplicando sempre pelo número de modos que cada acontecimento pode ocorrer. Imaginem que há uma senhora que tem 3 blusas e 2 saias. De quantos modos diferentes ela pode combinar as blusas com as saias? Ela pode vestir a blusa 1 e a saia 1, a blusa 1 e a saia 2, a blusa 2 e a saia 1, a blusa 2 e a saia 3, a blusa 3 e a saia 1 e a blusa 3 e a saia 2. Ela pode combinar estas peças de 6 maneiras diferentes. Então, de quantos modos diferentes a blusa pode ocorrer? De
3 modos diferentes. Pode ser a blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3. E as saias, de quantos modos diferentes aparecem? De 2 modos diferentes. Pode ser a saia 1 e a saia 2. Então, quantas toaletes é que ela pode fazer? 3 vezes 2. 6. Ela pode fazer 6 toaletes diferentes. Permutar significa trocar. Portanto, eu vou falar de trocas. E eu quero saber de quantas maneiras diferentes posso organizar N objetos em N lugares. Assim, por exemplo, eu tenho 3 pessoas, Ana, Luísa e Rita, e quero sentá-las em 3 cadeiras. Como é que eu posso organizar estas 3 pessoas nas 3 cadeiras? Posso dizer Ana, Luísa e Rita, ou Ana, Rita, Luísa, ou Luísa, Ana e Rita, ou Luísa, Rita e Ana, e etc. Enumerando estas possibilidades todas, eu digo que há 6 maneiras diferentes de organizar estas 3 pessoas nas 3 cadeiras. Mas se fossem 20 pessoas e 20 cadeiras, era muito complicado eu estar a enumerar estes casos todos. Então, eu vou pensar que tenho ali 3 cadeiras vazias. Para a primeira cadeira, a cadeira à esquerda, quais são as possibilidades? Tenho 3 pessoas. Primeira cadeira, eu tenho 3 pessoas candidatas àquela cadeira. São 3. E para a segunda cadeira, eu já sentei uma, portanto já só tenho 2 pessoas possíveis. E para a terceira cadeira, eu já sentei 2 pessoas, portanto só tenho uma pessoa possível. Então, as possibilidades que eu tenho serão 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. E o 3 fatorial é igual a 6. E eu pergunto, e se tivesse 6 pessoas e 6 cadeiras? Como é que eu fazia? Tinha 6 cadeiras vazias no início. A primeira cadeira, a mais à esquerda, tem 6 pessoas candidatas. A outra a seguir já só tem 5 candidatas, porque uma pessoa já está sentada. Depois, a terceira cadeira tem 4 possibilidades, 4 pessoas candidatas, porque as outras 2 já estão preenchidas, já estão 2 pessoas sentadas nas outras 2 cadeiras. E depois tenho 3, e depois tenho 2, e depois tenho 1. Isto é, as possibilidades que eu tenho de sentar 6 pessoas em 6 cadeiras, todas as possibilidades diferentes, serão 6 fatorial, ou seja, 720 possibilidades. E se tivesse 20 cadeiras e 20 pessoas, eu tinha 20 vezes 19, vezes 17, vezes 16, até vezes 1. Tinha 20 fatorial maneiras diferentes de sentar aquelas 20 pessoas. E temos mais 2 exemplos. Se eu quiser visitar as cidades de Paris, Londres, Lisboa e Madrid, por quantas ordens diferentes eu as posso visitar? Isto é, eu posso visitar Paris em primeiro lugar, Londres em segundo, Lisboa em terceiro e Madrid em quarto. Mas posso também alterar esta ordem. E por quantas ordens diferentes eu posso visitar as cidades? Então, tenho 4 lugares, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, e 4 cidades. Para o primeiro lugar, eu tenho 4 candidatos. Para o segundo lugar, já só tenho 3, porque entretanto já visitei uma cidade. Para o terceiro lugar, já só tenho 2, porque já visitei 2 cidades. E para o quarto lugar, já só tenho a última cidade, aquela que me resta. Portanto, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 possibilidades ou ordens diferentes de visitar as cidades, e é 4 fatorial. 4 fatorial é igual a 24. Eu enumerei ou listei aquelas possibilidades todas, podem contá-las e verificam que são 24 ordens diferentes de visitar aquelas cidades. Por outro lado, eu quero alinhar 5 pessoas para uma fotografia. Tenho 5 lugares para colocar as pessoas na fotografia e tenho 5 pessoas. O primeiro lugar, o lugar mais à esquerda, vai ter 5 candidatos.
O lugar a seguir, o segundo lugar, já só vai ter 4 candidatos, porque entretanto um já está posicionado para a fotografia. O terceiro lugar já só vai ter 3 candidatos, porque 2 já estão posicionados para a fotografia. O quarto lugar só vai ter 2 candidatos. E o quinto lugar já só vai ter o último candidato que ainda não estava posicionado para a fotografia. Portanto, vou ter 5 fatorial, que são 120 possibilidades. Hoje falamos de contagens grandes e complexas, que não podem ser efetuadas elemento a elemento. Falamos de fatoriais e operações com fatoriais e apresentamos as permutações para calcularmos o número de formas diferentes que há para organizarmos N objetos em N lugares. Na próxima aula vamos continuar a falar de análise combinatória para falarmos de arranjos e combinações.